Catarina, muitas das vezes a gente está tomando uma medicação e a gente não sabe se aquela medicação foi feita exclusivamente para a gente, porque às vezes a gente tem um problema de saúde, mas a bula diz que serve para muitas outras coisas. Isso é prejudicial ao metabolismo? Olha, quando a gente fala em medicação, ela tem que ter uma orientação. Por isso que nenhum medicamento fitoterápico você deve ser tomado sem orientação de algum profissional habilitado. Quando nós vemos aquela bula que são para outras coisas ou que tenha outras reações adversas, não necessariamente você vai ter todas elas. O que que se é feito? Você tem um problema e a escolha é a prioridade, que a gente tem como prioridade, é fazer o seu tratamento. Então, são as drogas que a gente chama de medicamentos de primeira escolha, né? Tá? E essas reações adversas, elas podem vir ou não. Mas, no modo geral, no conceito geral, seja fitoterápico, seja medicação, seja controlado, essa medicação, ela foi escolhida primeiramente para fazer o seu tratamento com a melhor eficácia possível, inclusive com o modo de usar e a forma farmacêutica correta, tá? Se você me perguntar por que forma farmacêutica, porque se você tiver uma dificuldade de deglutição, essa forma farmacêutica vai ser transformada para você em líquido, ou um xarope, ou uma solução, ou um sublingual. Agora, se você tem dificuldade de tomar líquido por causa de sabor, você vai colocar um sublingual ou uma cápsula. Então, toda prescrição ela é feita exclusivamente para você e abre o leque para nós, da farmácia de manipulação, de todos nós do setor, porque é um setor lindo, maravilhoso, que faz com que a sua formulação seja individualizada e a dose seja preparada de acordo com seu peso, idade, a prescrição, de acordo com a sua necessidade. E por isso, o médico ou o dentista ou o próprio farmacêutico lá na hora de fazer esse atendimento farmacêutico ou todo outro profissional de saúde, que seja ele habilitado, vai fazer essa prescrição de acordo com a sua necessidade e a finalidade que você precisa. Juliana, já aconteceu de você ir tomar uma medicação, ler a bula e ficar com medo de tomar aquele remédio? Eu, inclusive, acho que a gente não deve ler a bula, porque senão a gente fica impressionado, né? A gente começa a sentir, a gente não tem aquela mania de ficar assim, ah, eu acho que eu tô sentindo isso. Acho que a gente fica muito condicionado e às vezes é emocional também, né? Então, acho que a gente tem que acreditar no profissional que a gente escolheu para nos atender, para passar. E eu acho legal da farmácia de manipulação isso, de poder também nos ajudar. Ah, eu não gosto muito, eu tenho dificuldade às vezes com cápsula. Tem como ser um strep lingual, tem como ser em gotas, tem como ser de uma outra forma. Eu acho que esse é o charme, vamos dizer assim, da gente contar com esses produtos que são manipulados, porque existe uma forma diferente da gente ingerir aquele medicamento, aquela suplementação que a gente precisa. Toda patologia pode ser dado a medicação em fórmula ou não? Não. Existem algumas matérias-primas que elas ainda não estão disponíveis para manipulação, certo? Quando algum medicamento, principalmente quando ele é lançado, cria-se uma patente. E essa patente ela precisa ser respeitada. Aí depois surgiram os genéricos, que os genéricos só vieram depois que caiu patente, tanto que não temos medicamentos genéricos de todas as medicações que nós chamamos de éticas, que tem o nome, né? Por quê? Porque as medicações elas têm que ser bioequivalentes e biodisponíveis igualmente ao medicamento que seja o ético, tá? Que de primeira fabricação. Então, a fórmula manipulada, ela depende da liberação de matérias-primas para que seja feita a manipulação. A medicação personalizada, ela é mais cara? Não, muito pelo contrário. Uma medicação personalizada, ela vai ter realmente a dose ideal que você precisa, diminuição de muitos custos. Por exemplo, o medicamento manipulado, ele é manual.
E por ele ser manual, nós não temos, às vezes, um blister, uma caixa, uma propaganda, essas coisas que acabam encarecendo e inviabilizando a medicação ao paciente. Então, nós conseguimos fazer exatamente o que a pessoa precisa com um custo muito mais acessível. Não necessariamente que é acessível porque o outro é melhor ou esse melhor. Não. A eficácia é a mesma, tá? Só que o processo é diferente. Engraçado que eu sempre conheci como fórmula. Eu nunca sabia do magistral, para mim é novo. Você sabia disso? Esse termo magistral tem pouco tempo, né? Antes a gente falava mais, tem pouco tempo que é conhecido por nós, que antes era assim, fórmula, manipulados, e agora a gente está falando no mundo magistral. Hoje a farmácia de manipulação, a gente fala que é um mercado magistral, tá? Então, quando a gente fala fórmula magistral, quer dizer uma fórmula manipulada, ou um medicamento manipulado, um suplemento manipulado, um cosmético manipulado, todos eles são fórmulas magistrais. Cada congresso que você vai é um congresso magistral, é um mundo magistral perfeito e maravilhoso que quem entra apaixona. Até pela criação dessas fórmulas que hoje nós temos esses medicamentos que são de livre venda, que nós temos alguns cosméticos, gloss, ou então fórmulas para pele, nutracêuticos, vitaminas, que são fórmulas que nós temos essa liberdade de estar fazendo, que elas são vendidas sem a prescrição. Então é maravilhoso você ver a criação e ver nesse processo magistral ele ser bem aceito no mercado, ele ser querido, ele ser procurado. É muito gratificante. Interessante. Sônia, eu acho que a gente está acostumada a falar assim, vou tomar um manipulado e pensa no remédio. Só que a gente tem também essa parte da estética, da beleza, daquela linha de skincare, né, Catarina? Maravilhosa. Para unhas, para pele, porque às vezes a gente fica pensando só nas cápsulas. Mas tem de outras formas, e não só para doença, tem para saúde, para qualidade de vida, para a gente estar mais bela, né? Gloss, mais hidratada, mais plena. Verdade. Com carinha de 20. Agora, e a questão da confiabilidade? Porque a gente imagina que um remédio industrializado passa por todos os processos, conferidos. Nossa. E as fórmulas, a gente fica imaginando, né, Ju? É feito por aqui, a gente não sabe qual é o profissional que está manipulando. Qual o produto, de onde comprou aquele ativo, né? Aquilo que foi usado. Será que dentro daquela cápsula tem isso mesmo que o médico prescreveu? Essa dúvida, ela gera não só para o medicamento manipulado, como também industrializado, que nós já tivemos alguns medicamentos industrializados que saiu na mídia que não tiveram eficácia, né? Mas quando você fala como que vou chamar de mundo magistral, o mundo magistral ele é 100% rastreável. A fórmula que você fez há 5 anos atrás, você vai chegar na sua farmácia de confiança e vai falar, essa fórmula que eu fiz, aí tem a ordem de produção, tem quem pesou, quem encapsulou, é obrigado a guardar, tem no sistema guardado, como você fez, a cor da cápsula, qual o lote da matéria-prima. Então, a gente acha que é algo que não tem essa rastreabilidade, mas é muito pelo contrário. É um setor muito complexo, porque ele é cheio de regras e normas e tudo rastreado. Por isso que a gente acaba percebendo que no mundo onde surgem tantas drogarias, a gente não vê muita lançando indústrias de medicamento ou manipulação, porque o processo, gente, é complexo. Ou seja, as pessoas que trabalham ali dentro têm que ser especialistas. Trabalha muito, muito. E é totalmente rastreável. Desde a fórmula pesada, que quando você pesa, tem a tendência hoje é a balança, a gente chama de peso monitorado, que essa balança, quando você pesa, se não for o pote ou não for a matéria-prima, ela não pesa, não abre, é um QR Code. Tá? A tendência de todas hoje do setor magistral partirem para esse caminho. Tá? E
do número da sua fórmula, que às vezes as pessoas não observam que esse número sai no pote. Esse pote é gravado no sistema e ele não pode ser apagado. A quem fez, como fez, de onde veio, qual o lote, quem encapsulou, qual a cor da cápsula, qual o peso. Então, tem toda uma rastreabilidade que por trás ali do balcão, a quem está na frente, olhando só aquela parte, não imagina a complexidade que tem o laboratório, desde a compra até a sua formulação. E se a pessoa tiver alguma restrição a qualquer um daqueles, como é que a gente poderia falar, um produto, Uma um matéria-prima, um ativo, ativo. que esteja usando ali, como é que vocês podem assumir uma responsabilidade se às vezes vocês não têm este conhecimento, ou vocês não têm essa responsabilidade desde que vocês pegam uma fórmula já preparada, né, já totalmente com todas as indicações para ser produzidas? A regra é a mesma para qualquer medicamento industrializado ou não industrializado. Porque se você tem, eu costumo brincar assim, gente, se tem gente que tem alergia a leite, não é natural? Camarão, né? Crustáceo, não é natural? Então, alergia à medicação, qualquer um pode ter. Então, essa alergia à medicação, ela não quer dizer que o medicamento não foi feito corretamente ou que ele está errado. Tem a ver com a parte sua fisiológica que tem uma restrição. Aí, até mesmo com um produto, um medicamento industrializado ou manipulado, a regra é a mesma. A restrição é sua, a pessoa vai parar de usar, que aí não tem a ver com o processo de manipulação, entendeu? Tem a ver com sua restrição fisiológica. E eu tenho uma dúvida também. Tem essa questão, eu comprei um produto que é para mim, mas também eu tenho um armazenamento. Às vezes eu chego na minha casa, aí fala lá, não deixa no sol, não deixa, e a gente deixa em qualquer lugar. E aí, então, às vezes, é o nosso manuseio também que não é feito de forma correta, né? Eu acredito Você muito nisso. se acredita que eu acho que essa é uma das dores da farmácia de manipulação? Dores que eu falo assim, porque se eu compro um medicamento que é em cápsula, cápsulas são feitas de gelatina, ou são vegetais, ou de clorofila, então vamos pôr cada tipo de cápsulas diferentes, mas de modo geral, você pensa que a gelatina, clorofila, elas não podem ter sol, nem calor, que você vai ver que, mesmo que seja industrializado ou manipulado, elas têm a tendência de derreter. Ainda mais em Ok? Valadares, né? Então, se você compra um medicamento industrializado, você derreteu, você tá lá na sua casa, pronto. Se você compra manipulado, a tendência é, nossa, derreteu, tá algum problema. Não é o problema da manipulação, é o problema do mau uso. Às vezes a gente tenta fazer essa correção, ajuda, faz novamente, mas teoricamente essa seria uma responsabilidade do paciente, né? Porque como a fabricação é nossa, é como se. Tem gente que acha até como se não é um medicamento, é manipulado. Entendeu? Mas é a mesma coisa. É um medicamento, não é industrializado, mas é um medicamento manipulado. Com as mesmas reservas, os mesmos cuidados que teria como qualquer outro medicamento ou com qualquer outro produto que você for tomar. A gente tem muita resistência ainda à medicação genérico, né? Você vira e muita gente não gosta de comprar. Se não tiver o original, eu não quero. E a mesma coisa eu acredito que acontece com as fórmulas, né? Então, quando você começa a ouvir, é muito melhor você pegar, fazer uma fórmula da sua medicação, aonde vai ser menos agressivo ao seu metabolismo, do que muitas das vezes você pegar uma medicação industrializada. Porque, vamos dizer assim, o que a gente atende muito hoje? Que você vai fazer uma fórmula que vai se adaptar, essa prescrição vai ser adaptada de forma com que você tenha uma melhor aceitação, certo? Então, se uma criança não engole uma cápsula e hoje só tem cápsula, tem muitos que vão lá, que médicos, inclusive, falam, Catarina, essa fórmula a criança não consegue tomar, só tem industrializado. É possível fazer em xarope?
tá? E quando a gente fala em matéria-prima, as matérias-primas, elas passam por um perfil, muitas delas, a maioria delas são importadas, inclusive muita gente não sabe, né? Elas passam por um perfil de controle muito grande, é muito rigoroso, tanto quanto na medicação. E eu, só fazendo um parênteses para você entender, quando você fala do genérico, quando eu fazia o mestrado, eu participei de 2 pesquisas paralelas na universidade, no mundo, na iniciação científica. Uma, inclusive, com um medicamento, nem vou falar o nome agora, para fazer com que ele fosse genérico, né? Que era um fitoterápico, que a patente perdeu. Então, o que eu aprendi? Que para o medicamento ser genérico, ou para a fórmula ser viável, para a matéria-prima estar apta, nós temos que ter uma biodisponibilidade, quer dizer, uma forma dessa medicação entrar, agir e sair, de forma que tenha estudos para isso. Na manipulação, nós embasamos em um livro antigo, que hoje está sendo tudo atualizado para o digital, que é uma farmacopeia brasileira, onde nós vamos tendo toda essa parte farmacotécnica, toda essa parte farmacológica, que nós vamos ter esse embasamento de matéria-prima, e vem tudo concreto: teor, fator, concentração, umidade, tá? Então, você pode ter essa confiabilidade. Puxando para o gancho da manipulação, que, por exemplo, se eu tenho alergia a amido, e às vezes os comprimidos vêm com recipiente de amido. Gente, é uma intolerância. Então, nós podemos fazer o seu recipiente com colágeno. Entendeu? Então, dessa forma, ela não vai te prejudicar, porque você não vai ter essa reação alérgica. Mas isso não quer dizer que a matéria-prima não tenha efeito. A matéria-prima tem efeito, mas a pessoa tem uma restrição alérgica. E nós vamos trabalhar de forma com que essa medicação chegue de uma forma muito melhor para você, sem causar esse processo alérgico. Entendeu? Entendi. É uma pergunta que não quer calar. Muitas das vezes você vê que o médico tem resistência de indicar fórmula. Mas você vê também que se o médico não tiver total conhecimento dos produtos ativos para prescrever para um paciente, muitas das vezes é preferível que dê a medicação industrializada, né? Eu vejo assim, eu vou falar nem é só o conhecimento, não, né? Porque a gente acaba falando de questões muito pessoais, porque existem médicos muito bons e médicos como farmacêuticos muito bons, farmacêuticos que já estudam menos, como em toda profissão, correto? Mas eu gosto de falar o seguinte, que quando você não conhece o processo da farmácia de manipulação, o que se questiona são os valores por ser mais acessíveis. Será que esse valor é isto mesmo? Embora tenha se mudado muito, porque nós trabalhamos hoje muito com médicos que fazem essa prescrição e fórmulas até com valor agregado muito alto, porque existem matérias-primas hoje que só estão disponíveis na manipulação e com valor, você mesmo deve fazer suplementação, né? Com valor muito agregado. Mas, quando ele conhece o processo da manipulação, que nós levamos até eles o motivo desse valor, o conceito de uma farmácia de manipulação, essa rastreabilidade, aí a gente vai tendo mais abertura para essa prescrição, entendeu? E aí a gente vai tendo até pessoas profissionais que acabam buscando um acompanhamento, porque a função do farmacêutico não é prescrever ao todo, assim, embora hoje já tenha a farmácia clínica, que tem os MIPs que podem ser passados, mas a função do farmacêutico, mais, na minha opinião, é acompanhar esse tratamento, o que facilita o tratamento para o médico, porque o paciente não está 100% no consultório todos os dias, toda hora, e o balcão está acessível. Então, se tem é um trabalho em conjunto. Prescrição médico, acompanhamento farmácia. E nós temos essa rastreabilidade até para mostrar para ele, ó, tomou, não tomou, chegou, não chegou, repetiu, não repetiu. Tá durando mais tempo do Tá que... durando mais tempo que o necessário que a gente consegue. Porque se ele é rastreável, se você fizer um medicamento lá hoje,
fulano da farmácia tal, eu tô precisando fazer um acompanhamento do meu paciente, né, tal, taranã. O tratamento não está sendo eficaz. Doutor, tal medicação não está no prazo correto, a medicação não foi tomada corretamente, então o tratamento não vai ser eficaz. Então, isso ajuda no tratamento, no acompanhamento. Então, quando se tem esse conhecimento, aí a gente vem ganhando este mercado. Quando não se tem esse conhecimento de rastreabilidade, de união para fortalecer ou para melhorar o tratamento, aí em alguns, a gente tem essa resistência. Mas a tendência, Sônia, que eu tenho visto é cada dia o mercado está abrindo um leque, abrindo mais portas, graças a Deus. A gente tem tendo mais essa confiança, cada dia mais, da parte desse mercado dos médicos, da parte Eu médica, acredito que o da médico, clínica. que eu acho importante a gente falar, Sônia, que a gente sempre, quando fala, sempre assim, a grande maioria das pessoas, quando fala em manipulação, lembra de remédio. E eu gosto sempre de falar da suplementação, da parte de cosméticos, que tem os Estéticas. nomezinhos que ela fala, nutracêuticos, os nomes diferentes, mas é exatamente, é estético, é beleza, Os é rejuvenescimento também, né? Que você tem produtos ali de ponta ativos que você encontra também, e às vezes a gente fica querendo comprar uns importados, né? Não, gente, a gente tem aqui, a gente pode pedir aqui para fazer inclusive um pra gente, para nossa pele, para ter o resultado que a gente quer, que a sua pele é completamente diferente. Aí eu vou comprar um produto importado que você compra e vou querer ter o resultado, mas a nossa pele é diferente e dá para fazer, não dá, Catarina? Sabe o que eu acho interessante, que é de pouco conhecimento de muita gente? E, ó, tô falando que é pouco conhecimento porque tem uma média de 3 anos. Tem 23 anos de farmácia, tá? Que eu formei. 20 anos que eu acabei o mestrado. E foi fazendo pós. Há 3 anos atrás, debulhando fórmulas farmacêuticas num curso de cosmetologia, que eu fui compreender. Porque a gente vai cada um para uma especialização, para um nicho. Quando a gente fala em cosmético, para a gente colocar numa prateleira, a gente tem uma porcentagem de produto que a gente tem que usar. Passou dali, é o que a gente chama, às vezes, um produto funcional, um produto para pele, uma medicação para pele. Então, se eu trabalho para você, que você precisa, hoje, queridinho, vamos supor um ácido hialurônico, que muita gente nem sabe que existem muitos tipos de ácido hialurônico que vão adentrando cada vez superfícies na pele. Se eu posso trabalhar, vamos supor, uma hipótese, tá? Que é um produto comum. 10% em todos os cosméticos, mas não é usado isso. Quando eu trabalho com você, dentro da clínica médica, dentro de estudos, um produto funcional para você, e você precisa, às vezes, de mais hidratação, um produto de maior permeação, aí eu consigo fazer uma fórmula, né? Falando eu por causa da produção. Mas até o dermatologista consegue produzir para você uma fórmula que eu vou trabalhar um ativo que vai aumentar a permeabilização desse produto. Eu posso trabalhar a dosagem desse produto maior do que é permitido em cosmético. Não é que ela não é permitida, é que para cosmético, para ser livre acesso para todos, tem um padrão médico. Entendeu? Senão não é cosmético, não pode ir para prateleira para vender em qualquer lugar. E aí eu consigo trabalhar uma dosagem que tenha maior eficácia para você. E fazer a junção desses ativos, às vezes até em um só produto. E às vezes a gente fica usando aquele tanto de produto, Isso. né? Então, se eu vou, você conhece realmente o que eu preciso, você consegue, às vezes, fazer em um produto, às vezes aquele que eu compro em 2, 3, E em na farmácia. porcentagens diferentes. Porque quando eu falo um cosmético comum, eu vou trabalhar uma base de padrão que está já discriminado, né, para o nosso comércio, que é o que está livre acesso para qualquer um, certo? Mas você, quando manipula, faz uma fórmula manipulada, eu consigo fazer para a pessoa, de acordo com a prescrição e necessidade dela, aquela porcentagem do ativo que ela vai ser necessária e mais eficaz para o tratamento.
Seja um melasma, seja as linhas, seja melhorar a expressão, seja uma hidratação da pele, seja produtos que eu preciso, às vezes, a cicatrização, rejuvenescimento, renovação, produtos de terapia capilar, para crescimento, alopecia. Então, a gente consegue entregar um produto que tem uma eficácia mais comprovada. Eu acabei me Assertiva. identificando aí. Você falando sobre a questão do médico, se ele ligar para a farmácia e perguntar sobre se o paciente, né, está usando de acordo a medicação pelo prazo, né, que deveria ir lá comprar o outro comprimido. Você vai ser reprovada, Sônia? Aí a Juliana falou da questão, né, dos produtos da pele. Eu tinha muito melasma. Então, eu tinha os produtos que eu comprava na farmácia dela e fazia aquele peeling e o melasma só foi diminuindo. E esses dias até uma pessoa me perguntou, falou comigo assim, Sônia, você tinha tanto melasma e diminuiu. Agora, e diminuiu não é porque eu sou aquela cliente que Certinha, obedeço, não. entendeu? Eu não sou. Porque, assim, eu posso falar que realmente existe eficácia, porque comigo aconteceu. E era ridículo, né? Você pegar aquele rosto todo manchado. Então, assim, quando se pega um cliente que faz tudo direitinho, maravilhoso. Se você que não fez certo, deu certo, imagina viu? para quem. E hoje em dia, para melasma, não é só passar, não. Você pode também, tem cápsulas, né, Tem Catarina? cápsulas. Inclusive, sabe que eu descobri, tem pouco tempo que eu descobri, que tem protetor solar de cápsula, que ajuda a potencializar. E que ajuda a diminuir o melasma. E ajuda a diminuir o melasma. Esse você não tem? Olha, vamos mandar, né, Catarina? Né? E aí, o que a gente... É que tá surgindo tanta coisa boa, tanta coisa nova, e que a gente... Gente, eu brinco assim, que é maravilhoso. Eu fico, vou tomar tudo, vou fazer tudo que Eu já tô nessa fase de chegar lá, eu chego lá e falo assim, mas esse eu não conhecia. Não, Ju, esse já tinha, esse aqui não viu. Então, mas eu não conhecia tomando, né? Porque eu sou aquela que quero ver pegando, ver tomando, ver usando. Porque senão eu não acredito, né? Se eu não experimentei, se não deu certo, eu não acredito. Verdade. Tem alguma inovação no campo das fórmulas magistrais aí? Muitas, né? Hoje eu tenho 2 queridinhos na farmácia. Vou para emagrecimento. Aquela canetinha que não é canetinha, que lá a gente não tem canetinha, mas tem aquele produto, né? Aquele ativo, natural, né? que é o Akermate. O Akermate, ele trabalha com o mesmo, é natural, porém tem o mesmo mecanismo que a gente fala que é GLP-1, para aumentar a saciedade. E é um produto natural. Lógico, por ser um produto natural, você vai tomando e vai tendo aquela eficácia e você vai tendo essa disciplina e diminuindo essa compulsão alimentar. Que hoje, inclusive, o Akermate, ele está sendo usado até para o desmame do Ozempic, por ser natural, porque você não pode fazer um tratamento e simplesmente abandonar, tá? Então, você trabalha uma mecanização bem bacana, então a gente já tem repetido, comprado, renovado, comprado. O Lu tá tomando o Akermate. É? Tá tendo resultado. Tá tendo mesmo, é muito interessante o Akermate. E aí, Qual que é a previsão por semana? 1 vez por dia. Você fala de perca de medicamento? Você toma e o peso. Aí depende, né, Sônia? Você vai fazer dieta? Até que dieta, eu sou péssima de dieta, mas exercício físico, acredita que eu tô fazendo de segunda a sexta? Que ótimo. Então, já é assim. Porque quando você tem algo que te ajuda nessa compulsão alimentar, então eu brinco que a casadinha melhor. Se você não tem problema hormonal, se você não tem algum outro problema que aí você tem que suplementar, ou algum déficit de alguma outra coisa, né? Eu brinco assim, que muitas nutricionistas, muitas pessoas falam que não tem isso. Existe isso sim, né? Para isso existem os nutrólogos, umas nutricionistas hoje boas que também estão fazendo alguns estudos que a gente sabe que a pessoa precisa ter cortisol no nível certo, que você precisa estar com o seu T4 normal, que é a parte da tireoide, porque senão você vai ter esse empecilho de emagrecimento. Mas se você está com tudo isso normal, que eu sei que você é uma paciente que acompanha, que vai ao médico, embora você fala que às vezes não é disciplinada, mas você procura, se você faz atividade física e você toma algo para você inibir essa compulsão, essa comilança que a pessoa come sem ver, é uma casadinha perfeita. Porque você vai começar a ver que você não vai ter essa necessidade de comer a todo instante. Quando você fala dessa fórmula, essa fórmula ela só é encontrada em uma farmácia de manipulação.
Pois é, em uma farmácia específica ou em qualquer farmácia que eu for, eu Qualquer consigo? farmácia de manipulação. Essa é da Akermat, você pode ir em qualquer farmácia de manipulação. É a Akermat, 150 miligramas, uma dose após o almoço, todos os dias, tá? Existem algumas outras medicações, fórmulas, falando só de matéria-prima. Nós temos hoje na nossa manipulação específica, mas eu não quero estar só puxando essa sardinha para mim, porque eu acho que é um setor magistral, é um setor que tende a crescer e que todas as farmácias, elas têm o seu valor e eu respeito cada uma delas, até porque eu conheço quase todos os outros proprietários, sei que também são pessoas sérias. Mas a gente fez também uma fórmula que é para compulsão alimentar, que tem feito essa casadinha junto, a Akermat, com o inibidor de compulsão alimentar, né? Que é essa fórmula de compulsão alimentar, eu falo que ela não foi uma fórmula que eu criei sozinha, ela foi criada num congresso, inclusive da Consulfarma, que eu fui há uns anos atrás, junto com o professor que estava lá e passou para gente, que ajuda até para pessoas que estão com início de transtornos de ansiedade, que o transtorno de ansiedade é diferente de depressão, ou um início de depressão, que a gente sabe que com essa ansiedade muito baixa, que a gente acaba fazendo esse descontrole, passa para uma depressão também. E aí é uma fórmula que auxilia nesse bem-estar. Então, tem ajudado muito as pacientes nessa compulsão alimentar e essa junção em diminuir a alimentação diária. Tá? É muito bacana. Existe alguma patologia que as fórmulas magistrais não são indicadas? Olha, essa pergunta é bem complexa. Por quê? Porque quando a gente fala em fórmula magistral, a gente tem que pensar que fórmula magistral é uma medicação. Então, se eu compro, vou pegar uma medicação que é feita tanto magistral quanto tem industrializada, certo? Se eu tomo uma dipirona, compro lá uma dipirona, né? Independente da marca, se é genérico ou não genérico. E se eu manipulo uma dipirona, se você tem alergia à dipirona, a mesma alergia que você vai ter lá, você vai ter aqui, porque a dipirona é a mesma. Entendeu? Então, o que a gente tem que desmistificar é que fórmula magistral também é medicamento. E quando a gente fala até mesmo de fitoterápico, você pode ter reação adversa também ou não, de acordo com a sua fisiologia, fisiologicamente falando, se você tem alergia ou se você não tem alergia, se você tem uma restrição ou se você não tem restrição. Não é porque é um fitoterápico que eu posso tomar a quantidade que eu quero, que eu Não. acho. E que nem eu chá. quero, né? E nem chá né? feito em casa. Vamos supor, se eu sou hipertensa, eu não sou hipertensa, mas vamos fazer uma suposição. Se eu faço muito chá de canela, o que a gente põe no comida, o que vai acontecer com a sua pressão? Vai subir. Então, a E também tem realidade... essas associações também, né? Às vezes você toma já algum remédio, vou tomar esse aqui porque ele é fitoterápico, mas às vezes você já está tomando uma outra medicação E vai ter reação e vai adversa ter do mesmo jeito. essa Interação combinação, essa medicamentosa. interação, né? Tem que ter esse cuidado. Não, esse é só um fitoterápico, como se fosse uma água, né? Não é bem Isso. assim, né? Tem perguntas até que são assim, eu tomo esse medicamento controlado, eu preciso de receita para manipulação? Sim, E você porque tem que o avisar medicamento também, né? controlado do mesmo jeito. E você tem que avisar para o seu médico, né? Olha, eu tô tomando esse fitoterápico aqui, porque normalmente a pessoa acha assim, esse fitoterápico aqui, tipo, não faz nada. Não, faz. É tão sério que muita gente não sabe, que até a dipirona é controlada pela Polícia Federal. Não sabia. Anestésico que a gente faz, às vezes, para as meninas que fazem micropigmentação. Agora a gente tem um sistema que é alimentado pela Polícia Federal, Ciproquim, você tem noção. Porque não tudo registrado, arquivado, a nota fiscal é online, já vai para o sistema da Polícia Federal, vai para o sistema da Anvisa, é cadastrado ali, você não tem como apagar, você tem que dar conta das receitas, é uma medicação, sim, toda rastreável. A gente mesmo é fiscalizado, que tem que passar uma vez por ano pela Polícia Federal, que vai lá para ver o mapa, que é onde a gente manda, só as medicações dele não são controladas de receita, mas elas são controladas, o uso, o acesso, está indo, que a gente alimenta todo mês.
A Juliana lembrou bem a questão da receita, né, para fazer a medicação. E para as fórmulas para o rosto, para o cabelo, precisa de receita? Algumas fórmulas não. Algumas farmácias precisam. Por quê? O mercado magistral, ele abriu, porque se você for numa drogaria e você comprar um shampoo, ou você comprar um ômega 3 que está na prateleira, você vai passar na prateleira, vai passar para o farmacêutico. Alguns que são em cápsulas naturais, tem até, acho que até em alguns supermercados, né? Ou você acha alguma coisa de chazinho. Então, esses são que a gente fala que são venda livre. Tá São as pronto ali. medicações de venda livre, que elas são livres de receita ou indicação médica. Então, algumas farmácias de manipulação, a lei permitiu que elas entrassem com uma liminar e essa liminar fornecesse para elas uma venda livre dessas medicações. Quais são? MIPs, que já são de venda livre nas drogarias, cosméticos, cosmecêuticos, nutracêuticos, essas coisas que já ficam na prateleira, que você entra, nem vai lá no balcão onde está o farmacêutico e já volta e passa por caixa, né? Então, com essa liminar, desse livre-arbítrio para as manipulações de fazerem essas medicações, vitaminas, alguns suplementos, alguns cosméticos, que aí a gente pode fazer essas sem prescrição. Interessante. Hoje eu aprendi muita coisa nova aqui, viu? Inclusive, né, aqui em Valadares esfriou um pouquinho. Como está a sua imunidade? Está tomando algum suplemento? Sabia que tem? No balcão você pode chegar lá, vários vitamina C, suplementos. né? Zinco. Geralmente hoje que a gente vê brincando assim, que eu falo que para mim foi novo, o zinco, vitamina D, que são as suplementações que a gente precisa, que dos nossos primórdios tinham, né? Essa vitamina D, esse ômega 3, que eles O viviam de magnésio caça, também tá o né? queridinho do momento, né? Magnésio, tá? Então são as suplementações que hoje são básicas, que muita gente não sabe, que vão fazer até exames, uma B12, que é para memória, magnésio treonato, que é para memória. Se você usar um zinco, queda de cabelo, gente, está associado muitas vezes com falta de zinco e vitamina D. Que hoje quem pega sol? Quase ninguém. Qual a quantidade de sol? A dose geralmente da vitamina D que a gente pega no sol teria que ser meio-dia, 1 hora. Nós não temos essa exposição solar, até pelo câncer, que a gente tem essa briga. Usa protetor? Não usa protetor? Vou pegar o sol, vou ter câncer, não vou ter câncer? Ou não vou ter, o que é bom? Então ninguém pega, ou então fica no consultório, né? No escritório. E essas suplementações, elas são o que eu falo, que ninguém fica sem ferro, zinco, vitamina D, vitamina B12. Para mim são as mais primordiais, Pode sabe? colocar tudo numa cápsula só? Pode, que é às vezes um complexo vitamínico que a gente vê. Vitamina de A a Z, Uhum. entendeu? Só que é interessante essa suplementação ser básica, pequena. Porque quando você passa, que muita gente toma hoje, até por prescrição de nutrologia, doses mais elevadas, quer dizer que a sua receita não vale para mim. Porque o seu exame deu falta disso e você precisa suplementar numa quantidade maior que eu. É isso que a gente tem que lembrar, que a necessidade de cada um é diferente. Inclusive, Sônia, acho que você não sabia. A gente estava aí, todo mundo atrás dos repelentes. Sabia que também podemos manipular o repelente? Não sabia. Não tem nada ingerível, não. Não. Aí repelente tem que passar, mas pode para bebê, né, Catarina? Até para criança, ó. bebê, criança, Tem o adulto. repelente exatamente para criança, que é diferente, um que a criança usa e um que a gente usa, né? Alguns estudos mostram que se usar cápsula de alho ou própolis, ajuda a repelir. Mas não teve nada ainda de 100% comprovatório e o risco, o benefício, até sair mais pesquisas assim, para pegar às vezes uma dengue, chikungunya que a gente teve, graças a Deus passou esse surto agora no momento, mas não valeria o risco só tentar manter com isso, né? Interessante. Catarina, quero te agradecer demais seu bate-papo aqui hoje com a gente. Obrigada. Você é formada em... Eu fiz farmácia e fiz mestrado em ciências farmacêuticas. Eu fiz pós em farmácia clínica, pós em administração.
em hospitalar e estou terminando meu MBA em cosmetologia. Não para, né? Não pode parar, né? Obrigada pela sua participação. Obrigada. Juliana Pio, que bom você estar aqui com a gente. Gostei demais da sua participação aqui Pode hoje. chamar mais vezes. Você viu que eu já estou agora mais familiarizada com essa questão de medicamento, suplemento, porque eu também tá ando sabendo suplementar, né? É isso aí, né? Tá falando com Agora eu estou cuidando mais da conhecimento, saúde, não da doença. Isso é importante falar. A gente tem que cuidar da da saúde e não da doença. com certeza. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.